Sejam muito bem-vindos à série de estudos Aos Pés de Jesus. Que o nosso bom Deus possa estar presente e que possa abençoar todos aqueles que participam nestes estudos. Temos um novo estudo para o dia de hoje, mas antes de iniciarmos com o estudo, gostaríamos de fazer uma oração e peço que me possam acompanhar na reverência. Amantíssimo Deus e Pai Celestial, uma vez mais, Senhor, continuamos com estes estudos bíblicos nos quais queremos aprender mais de Ti e mais da Tua Palavra e rogamos que nos possas dar o Teu Santo Espírito para nos fazeres entender aquilo que ainda não percebemos. Perdoa, Pai Celestial, os nossos pecados e ilumina a nossa vida segundo a Tua graça. Por Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem, o tema que temos para o dia de hoje intitula-se Qual é a causa de tanto sofrimento? E de certeza que muitas pessoas já se colocaram esta questão. Porque sofrem as pessoas? Se temos um Deus bom, um Deus de amor, porque existe tanta miséria no mundo, tantas fomes, tantas violações, tantos assassinatos? Porque existe? Qual é a causa de tanto sofrimento? No estudo de hoje iremos responder a essa pergunta tão importante. Como resultado dos bombardeamentos ocorridos durante a última Guerra Mundial, milhares de pessoas ficaram sem lar. As crianças vagavam muitas vezes pelas ruas em ruínas em busca de seus pais. Muitos nunca os encontraram, porque ou morreram ou a crueldade da guerra os separou. A sua casa, onde eles poderiam ser encontrados, já não existia. Ainda hoje, há pessoas que procuram as suas raízes. Não sabem quem eram os seus pais, não sabem onde eles estão. Da mesma maneira, muitos querem saber de onde vêm e para onde vão, a verdadeira origem e o destino do ser humano. Os desastres naturais, os conflitos bélicos, a crescente onda de doenças e a diferença social produzem em milhares de pessoas preocupação e angústia, vivendo estas escravas de seus medos, temores e tristezas. Toda a humanidade está desorientada. Algo aconteceu que a fez perder a direção correta. Em vez de felicidade, sentimos frustração. Em vez de bem-estar, sentimos desconforto. Porque sofrem tanto os inocentes? Porque existe a dor, a doença e a morte? Criou Deus um mundo malvado? Qual é a nossa verdadeira origem e destino? De onde viemos e para onde vamos? Estas são as perguntas que inquietam a maioria, mas apenas o Autor da vida nos pode dar a resposta. Para entendermos, então, este tema tão importante, vamos ao início de tudo e vamos à origem do homem. Gênesis 1:1 diz o seguinte: No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus existe antes de todas as coisas. Por Ele foi criado tudo o que existe. Gênesis 1:26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. A que se refere quando disse façamos? Um termo que se encontra no plural. Ao Pai Celestial, segundo Efésios 4:6. Ao Filho Jesus Cristo, segundo João 1, do 1 a 4. E ao Espírito Santo, segundo João 14:26. Desde a primeira página da Bíblia é feita a referência às três pessoas da divindade. Várias citações das Escrituras mencionam a presença e a participação de Cristo na criação do mundo, tais como Colossenses 1, do 15 ao 17, e como Hebreus capítulo 1, do 1 a 3 e de 8 a 10. Como foi então criado o homem? Eclesiastes 7:29 diz-nos o seguinte: Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele meteu-se em muitas astúcias.
O homem estava colocado num caminho de justiça. Deus queria que o homem vivesse feliz para sempre. Colocou-o neste caminho de vida e justiça, sem pecado e sem morte. Deu inclusivamente 4 presentes ao homem. Recebeu a vida eterna, o homem não estava destinado a morrer. Recebeu um caráter reto, não havia mancha de pecado nele. Um lar maravilhoso, onde não existia nem dor nem sofrimento. E o domínio sobre tudo. Adão recebeu a coroa da criação. Toda a natureza estava sob o seu comando. Qual era a única condição para permanecer nesse caminho? Gênesis 2, 16 e 17 diz: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então era importante reconhecer Deus como seu Criador e como seu Senhor. Para seu bem, ele teve que aprender a obedecer. Poderá haver felicidade numa casa ou ordem numa nação se os pais ou governantes não forem respeitados? A lei de Deus foi colocada no coração do homem desde o princípio. É a base do governo de Deus. Mas o homem decidiu obedecer a outro senhor, Satanás, o príncipe das trevas, foi quem os seduziu. Gênesis 3, 1 a 5. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Será que foi Deus quem criou o diabo? Quem era Satanás no princípio? Ezequiel 28, do 13 ao 17. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ónix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheu-se o teu interior de violência, e pecaste. Pelo que te lançarei, profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer. Ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. E elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Satanás era um anjo perfeito, até se rebelar contra o Criador. E ao usurpar o domínio que correspondia a Deus, ele foi expulso do céu. Deus criou o homem livre, indicou-lhe o caminho da vida, mas nossos primeiros pais escolheram a direção errada. Pela desobediência e por obedecer a outro senhor, caíram num profundo abismo. E ao deixar-se vencer, em que se tornou o homem? 2 Pedro 2,19, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção.
pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, o homem, agora ao ser vencido por Satanás, tornou-se escravo de Satanás. E os presentes recebidos na criação foram agora substituídos. A vida eterna foi substituída pela morte. O carácter perfeito foi substituído pelo pecado. O lar maravilhoso foi substituído por uma terra de espinhos, um caminho de pecado e de morte. E o domínio sobre tudo foi substituído pela escravidão. E a coroa saiu então da cabeça de Adão e foi para a cabeça de Satanás. Deste modo, o homem herdou um caminho de pecado e morte, cujo fim é a morte eterna, a destruição final. Que herança recebemos e qual é a situação do homem atualmente? Romanos 5,12 diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Deste modo, o sofrimento foi introduzido no mundo, pois o pecado e a morte passaram para todos os homens. Temos uma natureza pecaminosa desde o momento em que nascemos, segundo podemos ler também em Salmos 51,5. O profeta Isaías apresenta a nossa radiografia ao dizer: desde a planta do pé até à cabeça não há nele coisa sã. Isaías 1,6. Existe alguma pessoa perfeita ou inteiramente justa neste mundo? Romanos 3, 10 a 12. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. À uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Que consequências enfrenta então todo o ser humano? Romanos 3, 23 e 6, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, porque o salário do pecado é a morte. Talvez agora possamos entender porque existe tanto sofrimento. Deus não criou o homem para sofrer, mas deu-lhe livre-arbítrio. A escolha errada de desobedecer a Deus levou ao vale das lágrimas que percorremos hoje. Tanta dor, tantas pessoas a sofrerem. Tudo por causa do pecado que está no mundo. Como poderá o homem então voltar para este caminho de vida aonde se encontrava? Para o homem é impossível fazê-lo, pois nós somos escravos do pecado e não existe nada de bom em nós. Será que existe um caminho de escape? Será que existe um meio de salvação? Qual é a ponte capaz de atravessar o abismo existente entre o caminho da morte e o caminho da vida? Há quem acredite que por simplesmente praticarem uma religião serão salvos. Mas esta ponte não alcança para os salvar do abismo. Outros acreditam que uma certa filosofia poderá fazê-lo, mas a filosofia também não consegue alcançar. A maioria acredita que a ponte para a vida eterna são as boas obras. Mas ao estudarmos as Sagradas Escrituras, aprendemos que as obras humanas não podem salvar o pecador. Tampouco a justiça própria, a perfeição ou através da obediência podemos alcançar esta ponte para nos salvar deste abismo no qual nos encontramos. Se nenhuma destas coisas é a ponte capaz de atravessar o abismo entre o homem e Deus, então qual será esta ponte? Que desejo tem Deus para o pecador? Ezequiel 33:11 diz-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos,
convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Unicamente através de quem podemos vir a ser salvos então? Atos 4, 11 e 12 diz o seguinte: Ele, Jesus, é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Qual é a porta de escape providenciada por Deus? João 10, 7 e 9. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. Jesus é a porta. E que chamado nos dirige então Jesus? Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Qual é então a única ponte entre a morte e entre a vida? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Um prédio estava em chamas. De uma janela no topo, 3 pessoas clamavam por ajuda. Os bombeiros chegaram, colocaram a escada, mas a escada não era suficiente. Faltavam quase 2 metros para alcançar a janela. O bombeiro, que estava no topo da escada, numa ação heroica, subiu ao degrau mais alto e fez uma ponte com o seu corpo, ordenando que passassem por ele. Passou a primeira pessoa, a segunda e a terceira, mas ele não aguentou mais e caiu no vazio. No funeral deste homem estavam 3 pessoas. Essas 3 pessoas choravam muitíssimo, embora não o conhecessem. Eram lágrimas de amor. Da mesma maneira, Jesus estendeu uma ponte entre a morte e a vida com o seu próprio corpo. Uma prova imensa de amor. Quando entramos por aquela porta e quando aceitamos Jesus na nossa vida, somos livres. Não somos mais escravos de Satanás, mas filhos de Deus. Então, agora aceitamos Jesus como nosso Salvador e como nosso Senhor. Aceitamos a sua lei como nossa regra de vida em vez do pecado. A lei não é a ponte, mas é a demonstração do nosso amor e lealdade a Deus. Ao vencer Satanás na cruz, Jesus recuperou o controle que tinha sido usurpado pelo inimigo. Vejamos algumas promessas alentadoras. O que oferece Deus aos que creem sinceramente em Jesus? 1 João 5, 11 a 13. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Rejeita Jesus alguém que acuda a Ele para salvar-se? João 6,37. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Jesus regressará em breve para encontrar seus filhos. Irá devolver os 4 presentes perdidos: a vida eterna, o caráter perfeito, o lar maravilhoso e o domínio sobre tudo. Nós viveremos eternamente com Jesus e sua lei de amor será a nossa regra de vida. Satanás será permanentemente destruído e o pecado será erradicado para sempre. Conclusão. O que devemos fazer para sermos filhos de Deus e recebermos a salvação? João 1,12. Mas a todos
quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Deus está ansioso por salvar-nos, mas devemos fazer a eleição de vida. Querido amigo, em que caminho se encontra? Existem apenas dois: o da vida e o da morte, o da salvação e o da perdição, o caminho de Jesus ou o caminho do pecado. Ao aceitar Jesus, identificamo-nos com Ele e com a sua lei, pois Ele é o nosso Senhor. Obedeceremos-lhe por amor, por aquilo que Ele fez por nós, e trataremos de viver cada dia com Ele. O propósito de sua morte foi livrar-nos deste vale de sofrimento e de dor e dar-nos a herança da vida eterna. Esta é a boa nova, a melhor notícia, não lhe parece? Deseja neste momento aceitar Jesus como Salvador e Senhor da sua vida? Se deseja, vamos dizê-lo agora a Deus através de uma oração. Amantíssimo Deus e Pai Celestial, Deus de amor, Deus de graça, nós vamos a Ti no nome maravilhoso do Teu Filho amado Jesus Cristo e Te agradecemos porque o enviaste para morrer por cada um de nós pecadores. Jesus, que viveu uma vida perfeita, aquela vida de obediência que nós deveríamos ter vivido, e morreu essa morte que tocava a cada um de nós. Mas Ele sacrificou-se por nós, Senhor, e nós estamos eternamente agradecidos. E por isso queremos entregar-te a nossa vida e queremos dizer-te neste momento que estamos dispostos a obedecer-te por amor, porque sabemos que aquilo que nos pedes é para nosso bem e não para nosso mal. Ajuda-nos, Senhor, com o Teu Santo Espírito a fazermos a Tua vontade e perdoa todos os nossos pecados. Em nome de Jesus.